Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Romanos capítulo 8. Nós leremos os versículos 14 a 25. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 25. Enquanto os irmãos abrem, eu quero expressar a minha grande gratidão, alegria, honra por estar aqui com os irmãos, a expressar minha gratidão ao Bruno e Paloma por terem me dado essa grande honra especial de batizar a pequena Helena, e agradecer muito ao reverendo Cláudio, muito obrigado, querido pastor, ao conselho desta igreja por me dar a oportunidade e o privilégio de ocupar este púlpito para que dele a palavra de Deus seja exposta para a glória do próprio Deus. Romanos 8, versículos 14 a 25, assim diz o Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai, fala conosco. Manifesta a Tua graça mais uma vez, em forma de iluminação por meio do Teu Espírito, a fim de que a palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, e que traz à tona os pensamentos e propósitos do coração mais profundo, que esta palavra faça a sua obra nas nossas vidas, que ela não volte vazia, mas faça aquilo que Te apraz, e atinja todo o desígnio para o qual o Senhor a designou. Age no nosso meio e no nosso coração com o Teu Espírito e fala-nos em nome de Jesus. Amém. Existe uma crença popular de que todos são filhos de Deus. Talvez você até já tenha ouvido alguém dizer por aí, eu também sou um filho de Deus. E você, conhecendo a pessoa, você diz, acho que não. Você não se parece nada com ele. E de fato é uma crendice de que todos são filhos de Deus e que Deus tem uma certa obrigação de abençoar a todos. No entanto, não é essa a verdade da palavra de Deus. Não é esse o ensino das Escrituras Sagradas, muito pelo contrário. A Bíblia atribui várias filiações ou várias paternidades. Nós somos filhos antes de conhecer a Cristo. Antes de ter relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, antes de sermos conquistados pela graça, não éramos filhos de Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia, em Efésios 2:3, nos diz que aqueles que não conhecem a Cristo são, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Hebreus 12:8 diz que se você não recebe disciplina da parte de Deus, então você é um bastardo e não filho. Efésios 5:6 fala a respeito dos filhos da desobediência.
Jesus Cristo virou-se para os religiosos da sua época, escribas e fariseus, e disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vocês. E na 2 de Pedro 2,14, Pedro fala dos ímpios como sendo filhos da maldição. Não, meus irmãos, nem todos são filhos de Deus. Existem os filhos de Deus, e aqueles que estão de um outro lado, e são filhos da ira, filhos do diabo, filhos da maldição, e outras filiações terríveis que a palavra atribui a eles. Assim, se nós não nascemos, se nós não passamos a existir como filhos de Deus, qual é o processo que nos torna filhos de Deus? Porque a Bíblia fala muito a respeito disso. A Bíblia revela várias vezes Deus como Pai. Como é então que nós podemos, de repente, passar a chamar Deus de Pai? Onde acontece e como acontece esse milagre santo, através do qual um antes filho da ira, filho do diabo, filho da maldição, de repente possa dizer: Abba, Pai. Como que acontece isso? Nós estamos falando sobre a maravilhosa doutrina da adoção. A doutrina da adoção. Uma das doutrinas mais maravilhosas da palavra de Deus. Nós normalmente, como cristãos reformados, cristãos protestantes, nós que amamos a reforma do século XVI e citamos João Calvino, nós normalmente pensamos a respeito da justificação como sendo a doutrina mais maravilhosa de todas. Mas, irmãos, a adoção é uma doutrina absolutamente maravilhosa. É claro que a adoção só acontece depois da justificação, do ponto de vista lógico. Alguém precisa ser declarado justo antes de ser declarado filho. Mas a adoção, como diz um teólogo chamado John Frame, é um ensino realmente maravilhoso da palavra de Deus, mas negligenciado em nossa pregação e ensino. Nós tendemos a focar na justificação, diz o John Frame, porque a importância dessa doutrina foi enorme para a reforma. E nós focamos na santificação porque ela descreve o processo de salvação nos nossos corações de uma maneira prática, dia a dia. Mas a adoção, ou seja, pertencer à família de Deus, é o cume, é o ponto alto do nosso privilégio como povo de Deus e é o princípio da nossa recompensa celestial. Adoção, o princípio da nossa recompensa celestial. Meus irmãos, por meio da adoção, aqueles que não eram filhos são declarados filhos. Existe um outro estudioso da palavra chamado Kevin Van Hooser, que ele tem um insight muito interessante. Ele diz que nós, no nosso relacionamento com Deus, nós passamos por 2 tribunais. O primeiro é um tribunal criminal. E nós chegamos nesse tribunal criminal, e nesse tribunal criminal o Senhor diz, o grande juiz diz: a partir de agora, este João Paulo, que tinha pecados, que tem coisas feias, que tem uma biografia que mereceria ir para o inferno, mas a partir de agora eu o declaro justo. E isso acontece na vara criminal do tribunal de Deus. E é uma bênção, é um privilégio, é uma honra. Mas a honra maior ainda é que quando nós saímos da vara criminal, nós vamos então para a vara da família. E ali na vara da família, o juiz que saiu do outro lado e veio para cá agora, ele diz: a partir de agora, este justo, eu o declaro meu filho. E o juiz nos adota. E o Rei dos Reis passa a ser o nosso Pai. E nós podemos nos relacionar com Ele desta maneira. O Novo Testamento não se refere várias vezes à palavra adoção. A palavra adoção aparece 3 vezes, um pouquinho mais, mas em 3 lugares dentro do Novo Testamento. Em Efésios 1, em Gálatas 4 e em Romanos 8. E nós vamos gastar um tempinho para olhar como Romanos 8 fala a respeito da nossa adoção. A primeira verdade que nós encontramos no versículo 14 é que a adoção é uma obra
na qual o Espírito Santo de Deus se envolve de maneira especial. Vejam só o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 13, ele havia dito: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui é uma coisa que você precisa pensar a respeito. Você é guiado pelo Espírito de Deus ou você é guiado pela carne? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua maneira de se relacionar dentro do seu lar, quem é a força que move você? Quem te leva a tomar decisões? Quais são as suas motivações mais básicas do seu coração? É a sua própria carne? É o seu próprio eu? São as suas próprias vontades de antes de encontrar-se com Cristo? Ou é o Espírito? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. A adoção é uma dessas obras nas quais Pai, Filho e Espírito Santo trabalham conjuntamente para realizar esta obra. O Pai, diz Efésios 1:8, nos predestinou para a adoção de filhos. Lá na eternidade, o Pai não somente te escolheu, se você é um eleito, se você é um crente, se você é guiado pelo Espírito de Deus. Lá na eternidade, o Pai não somente te amou, mas o Pai te amou como um filho. O Pai te amou e te escolheu para fazer de você um filho dele. Deus não queria apenas escravos, Deus não queria apenas amigos, Deus não queria apenas coisas para ele brincar, pets, animaizinhos, Deus queria filhos. E por isso lá na eternidade, ele predestinou um grupo para que esses compusessem a família de Deus, como Paulo também fala aos Efésios. Nós não tínhamos nome, nós éramos filhos da ira, filhos da maldição, mas Deus nos escolheu para sermos filhos de Deus. E agora nós somos guiados pelo Espírito. Agora nós somos trabalhados pelo Espírito Santo. João 1,12 fala a respeito da adoção, quando ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você já creu? Você já recebeu Jesus? É o que o texto disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã como um filho da ira, como um filho da maldição, como um filho do diabo. Mas Deus te dá a graça nessa manhã de você poder se tornar um filho de Deus. Deus te abre os braços e te chama a receber Jesus Cristo e poder então falar, talvez pela primeira vez com consciência: Abba, papai. Chamar Deus de pai, o Rei dos reis, o Senhor do universo. Imagina que grande bênção. Nosso catecismo maior fala a respeito da adoção. E no catecismo maior de Westminster, pergunta 74, nós lemos assim: o que é a adoção? Então vem a resposta: a adoção é um ato da livre graça de Deus, em seu único Filho Jesus Cristo, por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Lá em 2 Coríntios 6,18, Deus diz assim: serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não é interessante esse texto? Filhos e filhas.
que normalmente a Bíblia usa mais o masculino, não é? Mas nesse texto especificamente, Deus quis deixar claro que Ele não tem apenas filhos, homens, mas Ele também tem filhinhas, filhas, mulheres. Eu serei o vosso pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. A adoção é essa obra maravilhosa do Espírito, a qual nós adquirimos, a qual nós passamos a usufruir pela fé, ao receber Jesus Cristo, ao crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós passamos então a ser guiados pelo Espírito de Deus. Uma segunda verdade da adoção que nós encontramos nesse texto está nos versículos 15 e 16. A adoção garante liberdade e intimidade. A adoção garante liberdade e intimidade. Os versículos 15 e 16 de Romanos 8 dizem assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Essa é a segunda grande bênção da adoção, que são duas em uma. Por meio da adoção, nós agora somos livres. Por meio da adoção, nós agora temos intrepidez, ousadia para entrar na sala do trono de Deus. Notem, o versículo faz um contraste entre a escravidão e a liberdade, entre o medo, o temor, e um temor de um tipo que eu vou explicar daqui a pouco, e a intimidade. E aqui é importante a gente voltar um pouquinho para a época que o texto foi escrito. Porque a adoção romana, a adoção greco-romana, às vezes a gente pensa que era uma adoção mais leve do que a adoção no nosso país ou lá nos Estados Unidos, mas não era. Na verdade, 1/3 da população do Império Romano era de escravos. E esses escravos tinham níveis diferentes. De repente, um escravo poderia ser um escravo de dentro da casa de César. E esse, é claro, esse era um escravo com muito status. Esse era um escravo mais importante do que muitas pessoas livres. Mas a maioria dos escravos trabalhavam na lavoura. A maioria dos escravos eram abusados das mais diversas e absurdas formas. O escravo usava uma placa de metal, um colar. Se você colocar no Google placas de metal do escravo, de preferência em inglês, você vai encontrar várias que são encontradas pela arqueologia. Um colar soldado com uma placa desse tamanho dizendo: esse escravo pertence a tal e tal, se ele fugir, se você encontrá-lo, por favor, devolva-o em tal lugar. E era assim que os escravos viviam. Existiam as gangues acorrentadas. Os escravos que já tivessem fugido uma vez, ou que fossem criminosos, eles então comporiam essas gangues que trabalhavam acorrentadas todos os dias. Eles viviam em correntes, tudo que eles faziam era em correntes. Eles dormiam acorrentados, e dormiam em condições terríveis de saúde, ou de falta dela, terríveis de saneamento, ou de falta dele. E assim eram os escravos do primeiro século. Pessoas absurdamente sofredoras, pessoas que eram estabefiadas, esmurradas, cortadas, crucificadas, ao bel prazer dos seus donos. Aliás, a definição romana para escravo é ferramenta que fala. Eles são objetificados, eles são apenas ferramentas que falam. Mas de vez em quando no Império Romano, um dono de um escravo não tinha um filho que estivesse à altura de continuar o seu legado. Tinha filhos dissolutos, filhos que não saberiam manter o bom nome da família, filhos que não saberiam manter a boa administração das coisas, ou simplesmente não tinha nenhum filho homem, porque mulheres naquele contexto não poderiam herdar o estado da família, as grandes propriedades da família. E aí às vezes acontecia de um dono escolher um dos seus escravos para adotar. E aquele escravo então
passava a ter o nome do seu dono. Havia uma cerimônia na sociedade para que ele fosse reconhecido como filho daquele que antes era o seu dono. E agora ele teria todas as honras, todas as bênçãos, todos os privilégios de um filho. A adoção romana era uma adoção que acontecia normalmente não com crianças, mas com homens. Porque alguém precisava de um descendente que estivesse à altura. Então ele escolhia nas famílias, e escolhia um rapaz que fosse um rapaz com futuro, um rapaz promissor, um rapaz inteligente, um rapaz que já se provou corajoso em alguma guerra. Então ele ia e adotava este rapaz. Aliás, todos os primeiros, pelo menos os primeiros 4, 5 imperadores foram filhos adotivos do imperador anterior. Porque era assim que acontecia no Império Romano. Então é esse o contexto, meus irmãos, desses versículos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Meus irmãos, Deus não nos escolheu para sermos apenas seus escravos. Embora seja essa uma metáfora importante nas Escrituras também, mas Deus nos escolheu para sermos filhos. O Espírito Santo de Deus não se chama espírito de escravidão, mas um dos seus nomes gloriosos é espírito de adoção. Ele veio sobre nós e ele nos guia, e ele vai nos transformando para nós sermos cada vez mais parecidos com o nosso Pai, e ele é o espírito de adoção. Então agora, uma vez adotados, nós não mais precisamos ter medo. Não precisamos mais temer. Não precisamos mais temer as punições de Deus. E normalmente quando a Bíblia fala de temor, ela está falando a respeito disso. Você não precisa mais ter medo do castigo eterno de Deus. Porque agora você é filho. Agora você é um filho. Você tem o direito de entrar na sala do pai enquanto o pai estiver estudando. E o pai vai te bem receber. Você não precisa ter medo. Você fez algo errado, você pode se achegar ao pai e falar: papai, eu errei. Eu fiz assim e assim. E você sabe que talvez vão existir consequências, mas essas consequências não serão para te destruir. Serão disciplina amorosa para te ajudar a crescer, para te ajudar a criar caráter, para te ajudar a ser diferente. Porque o papai ama você. Você recebeu o espírito de adoção, não o espírito de escravidão. Você não precisa ter medo de Deus. Existe um temor de Deus e um medo de Deus que o Novo Testamento e o Antigo Testamento ainda mantêm, por causa da grandeza dele. Ele é muito grande. Então, bem, basta dizer o seguinte: houve uma época que a maioria dos pais sabia educar os seus filhos. Essa época passou. Os pais sabiam balancear entre punição e amor. Talvez você tenha tido um pai assim, especialmente se você é mais velho. É claro que alguns erravam, alguns pesavam mais na punição, e isso não é bom. Hoje em dia a maioria pesa mais no amor, e isso também não é bom, até porque é um falso amor à luz da Bíblia. Porque a Bíblia diz que quem ama disciplina o seu filho e livra a sua alma do inferno, mas isso é outro sermão. Para cá, o ponto é, se você teve um pai bom à moda antiga, você sabe o que é ter medo do pai. Mas você sabe também que o pai abre os braços. O medo não é para o tempo todo. Você pode chegar perto dele. Ele não vai dar na cabeça de simplesmente te bater. Não, ele é o teu pai amoroso. Se você fizer coisa errada, ele vai te disciplinar com amor. Mas se você está andando bem, então você vai ser amado, vai ser cuidado. Os pais sabiam fazer isso muito bem antigamente. Nós precisamos reaprender à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia nos está dizendo é que o nosso papai, o nosso Deus amoroso, ele é assim. Nós recebemos espírito de adoção e não espírito de escravidão, então você não precisa ficar com medo.
Aliás, esse mesmo Espírito, essa é uma das coisas mais lindas. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nesse exato momento, se você é um filho de Deus, está acontecendo um bate-papo entre o teu espírito humano, porque você é parte material, seu corpo, e parte imaterial, que a Bíblia às vezes chama de alma, às vezes ela chama de espírito, às vezes ela chama de coração. E esse seu espírito humano está batendo um papo com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está testemunhando ao teu espírito humano: você é filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Eu sou o espírito de adoção. Eu não sou um espírito de escravidão. Você é filho. E você então pode se aproximar do Pai, sabendo que você é filho. Você não é um escravo, mas você é um filho, e um filho muito amado. A palavra Abba, palavra aramaica Abba, seria a maneira mais carinhosa que um judeu, ou qualquer outra pessoa de fala aramaica, falaria com seu pai. Então ela depende da região, não é verdade? Em algumas regiões do nosso país talvez seria painho. Em algumas regiões do nosso país, como São Paulo, seria papai. Essa é a maneira mais carinhosa que um filho fala com seu pai lá em São Paulo, papai. E existem outras formas em outros lugares. Abba, papai. E Deus te aceita dessa maneira. Aliás, quando Jesus Cristo te ensinou a orar, como é que Jesus Cristo te ensinou a orar? Pai nosso que está nos céus. É claro que nós podemos reconhecer outras grandes maravilhas de Deus na oração. Senhor Todo-Poderoso, Soberano, Deus Criador e maravilhoso. Mas, irmãos, nós também podemos dizer Pai. E que grande liberdade, que grande delícia isso é para o nosso coração. Não mais filhos da ira, não mais filhos da maldição, não mais filhos do diabo, mas filhos de Deus. E o Espírito trabalha dentro de nós para nos convencer a cada dia dessa verdade. Gálatas também fala sobre isso quando diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A adoção também nos garante herança. A adoção nos garante herança. Vejam o versículo 17. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu tenho um amigo que é rico. Certa feita uma pessoa até falou dele: olha, esse daí é rico com vontade. E essa pessoa adotou uma pessoinha. E no dia que essa pessoinha foi adotada, essa pessoinha se tornou herdeira. Herdeira. Herdeira de tudo. Assim, ó. Só porque ela foi adotada, ela se tornou herdeira. Você foi adotado pelo Rei do Universo. Você tem noção da tua herança? Você consegue imaginar, você consegue sequer pensar um pouco no tamanho da herança que você recebeu? É isso que o versículo 17 diz: se somos filhos, somos também herdeiros. Ele repete 3 vezes o conceito de herdeiros para ver se entra na nossa cabeça. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem somos nós para sermos co-herdeiros com Cristo? Cristo é o dono de tudo. Ele é o Filho eternamente gerado pelo Pai. Ele é o Filho que foi recebido como filho, como homem, porque como Deus ele foi sempre filho, mas um dia ele se tornou também um ser humano. Ele acrescentou a natureza humana sobre a sua natureza divina, que ele nunca deixou de ter, e como homem ele também foi recebido como filho pelo Pai. Jesus é duplamente filho de Deus, e ele fez isso para que eu e você nele pudéssemos também nos tornar filhos.
Tem uma música de uma dupla que diz assim: o que Cristo oferece, Ele é. E é verdade. Tudo aquilo que Jesus Cristo é por direito de quem Ele é, Ele começa a nos transferir. Ele nos faz filhos. Nele, nós somos adotados, nós nos tornamos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, meus irmãos, se nós soubéssemos disso, nós pararíamos de ficar tentando conquistar tantas coisas aqui e agora. Nós teríamos a tranquilidade, não a preguiça, não o relapso, mas a tranquilidade de quem sabe que já é herdeiro do mundo, herdeiro de tudo, herdeiro de todas as bênçãos, herdeiro dos outros planetas. É tudo nosso, irmãos, é tudo nosso. Vocês lembram das bem-aventuranças? Os mansos herdarão a terra, pois é. Deles é o reino dos céus, pois é. Irmãos, é tudo nosso. Então a gente não precisa ficar lutando para conseguir migalhas quando nós já somos donos de tudo. Você e eu deveríamos ser muito mais satisfeitos do que nós somos normalmente, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No entanto, esse último versículo lido, versículo 17, ele faz uma transição estranha, porque até aqui ele só estava falando de coisas boas, não é verdade? Filhos de Deus, temos liberdade, temos o Espírito da adoção, podemos dizer Abba Pai, somos guiados pelo Espírito de Deus, temos herança, só coisa boa, e Deus seja louvado, porque tudo é verdade. Mas você sabe que na experiência aqui embaixo, na experiência desse lado de cada eternidade, também existem coisas dolorosas, ruins, amargas, tristes, crises, doenças, luto, perdas. Do lado de cá, a gente às vezes sofre. E o texto começa a falar sobre isso. E é assim que a segunda parte do versículo 17 diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Note que é coisa boa. Nós seremos glorificados. Isso é uma grande bênção. Nós compartilharemos da glória do Filho. Nós usufruiremos e seremos tomados pela glória do Pai. Isso é uma maravilha. No entanto, o caminho para essa glória é um caminho de dor, de angústia, de sofrimento. E é aí então que Paulo faz a transição para que nos versículos 18 a 25 ele fale a respeito do sofrimento na terra. E nesses versículos, 3 pessoas gemem. Uma não é bem uma pessoa, é a natureza que geme e suporta angústias até agora. O segundo somos nós, e nós também gememos. E o terceiro é o Espírito Santo geme, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o meu foco não é esse. O meu foco é que, ao falar de cada um desses gemidos, olhem só o argumento do apóstolo Paulo. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, prestem atenção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que a criação está aguardando ansiosamente? O dia que ela será habitada apenas pelos filhos de Deus. Sabe o anseio da criação, essa ardente expectativa da criação, sabe por que é? É para o dia que essa terra será habitada apenas pelos filhos de Deus. A criação está ansiosa por ver a glória dos filhos de Deus. Porque hoje, mesmo os filhos de Deus que pisam na criação, eles não são lá essas coisas. Mas um dia eles serão exatamente iguais ao filho mais velho de Deus.
Um dia eles serão feitos como o Filho. Eles serão parecidos em caráter com o Filho. E a criação está ansiosíssima para ver isso acontecer. Aí quando Paulo fala do nosso sofrimento, vejam só o versículo 23. E não somente ela, ou seja, a criação, mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. O que nós estamos aguardando? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas pastor, nós já fomos adotados ou nós ainda seremos adotados? Sim. As duas coisas. Nós já fomos adotados, mas ainda não somos iguaizinhos o Pai Celeste. Notem, pensem na Helena. A Helena foi adotada lá na África. Ontem a gente passeou o dia inteiro com eles, foi uma delícia. E a Helena não anda, a Helena ginga. Ela anda dançando. Uma hora ela estava segurando alguma coisa e o Bruno chamou minha atenção e mostrou, olha, ela está segurando para trás. De um jeito que normalmente ninguém faz aqui no Brasil. Segurar aqui por trás, uma garrafinha d'água. Ela tem coisas que ela traz. Mas, irmãos, cada vez mais, vocês terão o privilégio de ver esse processo acontecendo. Cada vez mais a Helena vai ser parecida com a família Henrique. Com a família Barros Henrique. Cada vez mais. Vocês vão ver esse processo. De repente ela vai fazer alguma coisa que vai ser igualzinho a Paloma. De repente ela vai falar alguma coisa que é a cara do Bruno. De repente ela vai fazer alguma coisa, olha só, os irmãos fazem exatamente assim. Porque na adoção acontece esse processo de ir se tornando cada vez mais semelhante. E eu e você estamos no caminho. Eu e você estamos nesse processo de sermos cada vez mais parecidos com o Pai Celestial. Mas ainda não somos. Às vezes nós somos a cara dele. Às vezes nós fazemos alguma coisa que todo mundo vê. Olha lá, é filho de Deus mesmo. Está igualzinho, fazendo exatamente o que Deus faria, fazendo exatamente o que Cristo faria. Outras vezes, meus irmãos, outras vezes a gente ainda traz a bagagem daquilo que nós éramos antes. Mas vai haver um dia que nós seremos completamente adotados. E nós seremos iguaizinhos o nosso irmão. Sem pôr nem tirar. Seremos iguais o nosso irmão mais velho. Não seremos deuses, ok? Mas seremos iguais o nosso irmão mais velho em sua humanidade perfeita. Então é isso que nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas o texto ainda fala mais uma vez a respeito disso. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos Aliás, não é o 25 não. Eu pulei um? Isso, eu pulei um, é o 21. Vejam, pois a criação está sujeita à vaidade. Bem, aparece o conceito no 19, no 21 e nesse último que eu mostrei no 23, ok? O do 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O 21, a criação está esperando ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o 23, e nós também gememos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, quando Paulo fala do sofrimento, qual é o esteio que ele nos dá para mantermos-nos firmes no meio do sofrimento? É a tua adoção. O que Paulo apresenta como grande força para que você aguente firme nas horas que o mundo, a carne e o diabo te fizerem sofrer, nas horas que você estiver desanimado, nas horas que você estiver gemendo, o que Paulo diz é: lembre-se da sua adoção. A criação está fazendo exatamente isso. Ela está
esperando, ela está com ardente expectativa, porque ela sabe que vocês serão adotados. Então faça a mesma coisa. Lembre-se que a tua adoção será completa. Algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, você já é um filho de Deus? Se não, ainda dá tempo. A vara da família celestial está aberta. E você pode ser adotado como um filho de Deus. Basta crer em Cristo. Basta declarar o seu amor por Jesus Cristo. Basta receber Jesus Cristo como Senhor. Nós somos predestinados para isso. Predestinados para a adoção de filhos. E se você é filho, não fica mais tentando viver pela força da carne. Não fica mais tentando, essa é a grande lição de Gálatas 4, viver com as suas próprias forças, para que você seja parecido com o Pai nas suas próprias forças. Você nunca vai conseguir. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então busque comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus, com o Pai, com o nosso irmão mais velho. Busque conhecer melhor Jesus. Busque intimidade com o Senhor por meio de palavra, por meio da oração, por meio da frequência na comunidade da fé, por meio do relacionamento vívido com os irmãos. Participe de um pequeno grupo, envolva-se, para que você seja cada vez mais parecido de verdade, numa obra sobrenatural que acontece de dentro para fora. Não fique morrendo de medo da vinda de Cristo. Você é filho. Você é filho. Então você pode voltar para a casa do Pai, que você não vai receber bordoada. Você vai receber braços abertos. E você vai ser aceito como o filho pródigo foi. É claro, vai ter um processo de limpeza, vai ter um processo de te tornar mais parecido, e às vezes ele é árduo. Mas o Pai faz o melhor para os seus filhos. Se até nós que somos maus sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, você nunca deu um escorpião quando o filho pediu pão. Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos. Imagina o Pai celestial. Então, nutra esse relacionamento. No meio das angústias desse mundo, e elas existem, elas virão e elas continuarão existindo. Se você está numa fase boa, prepare-se. Logo mais vem uma fase difícil. Se você está na fase difícil, olhe para a adoção. Saiba, eu já sou um filho de Deus. Deus está comigo aqui agora. E Ele está me dando um caráter mais parecido com o dele. E um dia a obra de adoção vai ser completada. Agora, por fim, se o Pai Celestial fez isso por você, será que você não deveria considerar ser parecido com o caráter do Pai Celestial e fazer essa mesma obra por outra pessoa? Eu tive o privilégio de ser adotado com poucos dias de idade, numa adoção à brasileira, e fui levado para a casa do reverendo Rubens Tomás de Aquino. E, meus irmãos, como o Senhor Deus me abençoou. Como o Senhor Deus usou essa adoção para me fazer um filho dele, para me tornar um crente. O que seria eu se eu não tivesse sido adotado? Meus pais reproduziram o caráter do pai deles ao me adotarem. Eles resolveram amar quem não merecia o amor deles. Eles resolveram tornar filho quem não era filho. Eles resolveram tratar como filho, igual os outros filhos, aquele que não era ninguém, não tinha nada para oferecer, tinha ainda uma doença terrível, que gerou um monte de gasto para eles, mas eles resolveram amar. Será que você não deve fazer a mesma coisa? Não, eu não estou dizendo que a adoção
horizontal é uma obrigação que todos têm por causa da adoção vertical. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo sim, que no Brasil nós somos cegos como crentes para a adoção. Eu estou dizendo que quando eu e minha esposa fomos participar das reuniões para a adoção, que Deus até agora não quis nos dar, nós vimos muita gente que não poderia adotar ninguém fazendo essas reuniões. E doeu, porque não tem crente nesse país. Vocês sabem, uma das marcas dos crentes no primeiro século? Eles pegavam as crianças rejeitadas. Porque no Império Romano, criar uma criança dava muito trabalho e dava muita despesa. Então existiam os rejeitados, crianças que eram abandonadas em campo aberto. E aí essas crianças normalmente eram cooptadas por casas de prostituição e por vendedores de escravos. Os crentes começaram a pegar essas crianças. E essa foi uma das boas obras que os cristãos mais fizeram nos primeiros séculos da era cristã. E uma das coisas que mostraram o amor de Cristo para o Império Romano. Verdadeira religião é cuidar de órfão e viúva. Será que, baseado em toda a doutrina maravilhosa da adoção, não seria o nosso dever, no mínimo, começar a considerar mais essa possibilidade? Você é filho adotado. Você é adotado. Você é adotada. Todos nós somos filhos adotados. Filhos adotivos do Papai Celestial. Não será nosso dever, no mínimo, considerar a possibilidade de nos tornarmos também adotantes para a glória de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você recebeu o Espírito testifica com o teu espírito de que você é um filho de Deus. Você não precisa mais ter medo. Você pode usufruir a liberdade de ser um filho de Deus, sem temor, sem medo. Você tem uma herança guardada para você. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Viva e usufrua a tua adoção, para a glória do Pai. Vamos orar? Querido Deus, que milagre é esse? Vejam com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que milagre assombroso, Deus. Eu, filho de Deus, quem somos nós para sermos chamados pelo Teu nome? Obrigado, Senhor. Que dignidade que nós temos para sermos irmãos de Jesus. Obrigado, Senhor. Que grande bênção podermos ser parte da família e podermos nos chamar uns aos outros de irmãos e irmãs por sermos filhos do mesmo Pai, filhos marcados pelo mesmo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Pai, ajuda-nos a entender essa doutrina maravilhosa e profunda da adoção. Ajuda-nos a vivermos de maneira prática as implicações dela na nossa vida. No nome precioso de Jesus e para a glória do Pai. Amém.